se eu te dissesse que existe um método comprovado diversas vezes pela ciência, citado em diversos livros sobre aprendizagem, que consolida a memória daquele conteúdo que tu aprendeu, mas que mesmo assim muita gente ainda não conhece? E se eu tivesse que escolher somente um método para estudar para o resto da minha vida, eu com certeza escolheria o método da recuperação ativa. A recuperação ativa nada mais é do que a gente, com o nosso próprio esforço, tentar se recordar daquelas informações que a gente estudou previamente. Ou seja, a gente vai se esforçar para conseguir, sem nenhum material de apoio, relembrar aquelas coisas que a gente já estudou. E que se a gente for comparar, por exemplo, a recuperação passiva com a recuperação ativa, quando a gente tem recuperação passiva, normalmente é quando a gente está relendo o material que a gente já leu previamente. Isso é uma recuperação passiva, porque a gente não está demandando nenhum tipo de esforço a mais para estar lendo aquele material. A gente já fez uma leitura prévia e agora a gente está apenas relendo aquilo que a gente já leu. Ou seja, de forma passiva, a gente está tendo acesso àquele conteúdo novamente. A mesma coisa acontece também com videoaulas, onde a gente está somente assistindo de forma passiva, sem ter nenhum envolvimento ativo com o comportamento de assistir ou de ler. Quando a gente fala de recuperação ativa, a gente retira todos aqueles materiais de apoio que a gente teria na recuperação passiva, ou seja, se a gente teria um material ou uma videoaula para ler, a gente tira eles de jogo e tenta ativamente recordar sobre o que aquele material falava, quais eram os detalhes daquela aula. A gente tenta muitas vezes montar esquemas baseados justamente naquilo que a gente tem na nossa própria memória, sem utilizar como base nenhum material de apoio. E isso demanda um grande esforço para conseguir ser feito. A gente chama de recuperação ativa, porque depende muito mais da nossa memória ativamente trazer essas informações à tona. E por que isso é muito importante para a consolidação? Porque isso gera esforço para a nossa memória. E quanto maior é o esforço, melhor se torna a consolidação da nossa memória, em termos bem simples. Mas de que forma a gente pode aplicar essa recuperação ativa nos nossos estudos? E a gente tem alguns tipos diferentes hoje em dia, que algumas pessoas utilizam. Alguns métodos são melhores para um caso, outros métodos são melhores para outros casos, mas existem algumas formas corretas da gente fazer isso. E o primeiro método que eu quero demonstrar é a gente sentar para fazer uma revisão de um conteúdo, pegar uma folha em branco, uma caneta e tentar retirar da nossa memória o conteúdo que a gente viu naquela aula. E para que a gente consiga fazer isso talvez de uma forma mais assertiva, eu recomendo que, se tu tiver um sumário da aula, ou seja, as divisões dos conteúdos que foram abordados naquela aula, isso tu pode utilizar como material de apoio para que dentro de cada tópico daquele sumário, tu possa ativamente se lembrar sobre o que eu vi aqui, sobre o que eu estudei nesse tópico, quais eram as limitações, quais eram as propriedades, e dessa forma tu vai criando um esquema mental, um esquema no papel, aonde tu utiliza o teu esforço ativo para montar aquele esquema. E fazendo isso, tu consegue criar uma conexão muito maior com esses conteúdos, de forma que, no momento em que tu estiver na prova, para que tu consiga criar um raciocínio lógico para chegar na resposta de uma determinada questão, tu vai se lembrar muito mais facilmente desse esquema que tu precisou montar, porque esse esquema foi completamente montado pela tua própria cabeça. Ou seja, na hora da prova, é tu e a tua própria cabeça. E aí tu consegue resolver aquelas questões baseado naquele raciocínio que tu construiu para montar o teu esquema. E um segundo jeito também de fazer isso, e é um jeito que talvez muita gente já usa hoje em dia, mas que não sabia talvez que isso se chamava recuperação ativa, é o esquema de flashcards. Os flashcards nada mais são do que cartões, onde na frente a gente tem as perguntas e atrás a gente tem as respostas dessas perguntas. Ou seja, nada mais é do que se confrontar com uma questão e ativamente buscar a resposta daquela questão. Quando a gente encontra, a gente vira o cartão para saber se de fato a gente acertou, e se a gente não acertou, a gente corrige o nosso pensamento para que na próxima vez a gente possa voltar
a gente possa vir a acertar essas questões. E eu não vou entrar em detalhes aqui sobre flashcards, porque aí tem muita coisa pra gente falar a respeito, sobre as divisões dos decks, sobre o que precisa ser revisado, o que não precisa mais ser revisado, quanto tempo para revisar esses flashcards. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo a gente comentar. Mas o importante é saber que flashcards também trabalham nessa revisão ativa do conteúdo. E uma terceira forma que também muita gente utiliza são, de fato, fazer questões. Mas não é fazer questões logo após ler o material, porque quando a gente lê o material e na sequência faz questões, a gente está com o conteúdo todo fresco na nossa cabeça. A gente acabou de ler aquele conteúdo. Responder as questões quando o nosso conteúdo está fresco na cabeça é muito mais simples. E o que a gente precisa para memorização é ter esforço para recuperar ativamente as informações. E se a gente não leu o material antes de começar, o nosso esforço vai ser maior e a nossa consolidação da memória vai ser maior. Então, depois, quando a gente for fazer a revisão de um conteúdo que a gente já estudou, a gente precisa ir direto para as questões e não revisar o que a gente já leu. Vai direto para as questões, faz as questões baseado naquilo que tu consegue evocar ativamente da tua memória, a gente vai corrigindo os pontos que ficaram em aberto ou que foram errados, e aí sim a gente volta no material para ler. Mas primeiro vai para as questões para saber identificar o que a gente está de pontos fortes e pontos fracos, baseado naquilo que a nossa própria cabeça consolidou daquele conteúdo que a gente aprendeu. E eu acho que essas são as 3 principais formas de recordação ativa que tu pode aplicar hoje mesmo nos teus estudos. Sempre quando a gente procura sobre artigos relacionados à memorização no longo prazo, a gente vai encontrar citações a respeito dessa recuperação ativa ou evocação ativa da memória, e é muito importante que tu inclua nos teus estudos isso, para que tu possa se sair cada vez melhor nas provas e nos concursos que tu for fazer.